Cresci no interior, onde havia pouco o que fazer. Se você gostava de olhar para árvores e plantações e passar muito tempo sozinho, esse era o lugar ideal. Saí de lá assim que consegui um carro e dinheiro suficiente para me mudar. Não sou um odiador da natureza, mas prefiro estar perto de uma grande cidade qualquer dia. Meus pais não possuem mais aquela propriedade, eles a venderam há 5 anos. Para descrevê-la, era uma propriedade de 3 acres, a casa era bem grande e havia um depósito nos fundos. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Meus pais frequentemente me deixavam sozinho nessa idade, confiavam em mim porque amadureci cedo e tinha responsabilidades na propriedade. Era um fim de semana e eu estava jogando no meu PS2 na sala de estar quando, de repente, um barulho metálico alto veio de fora, em algum lugar no quintal. Corri para cada janela que pude para olhar para fora e não vi nada, até que cheguei à janela que dava para o depósito nos fundos. A porta estava completamente aberta. Imediatamente fui pegar o rifle do armário e saí. Fiz minha presença conhecida, gritando "Oh, quem está aí?", mas não obtive resposta. Quando cheguei à porta, avisei que estava armado antes de olhar lá dentro. Havia um monte de coisas lá, desde o cortador de grama até o quadriciclo, além de inúmeros itens de cuidado com o jardim. Alguém poderia estar escondido atrás de qualquer uma dessas coisas. Mesmo sendo uma criança que não se assustava facilmente, naquele momento fiquei muito inquieto, então fechei a porta do depósito e voltei para dentro da casa. Tranquei a porta e me sentei na janela por um bom tempo, observando o depósito, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Aquela porta era pesada e impossível de abrir sozinha, era um fato que alguém veio e a abriu. Se ainda estavam dentro do depósito, eu não sabia. Decidi ligar para o meu pai e perguntar sua opinião. Fui até a cozinha, peguei o telefone fixo e liguei para o celular do meu pai. Ele não atendeu, então deixei uma mensagem de voz. Isso foi na época em que ainda era necessário deixar uma mensagem de voz porque mandar mensagens de texto não era comum. Depois disso, voltei a sentar perto da janela, mas agora coloquei um programa de TV de fundo para tornar isso menos monótono. Levei o telefone comigo. Estava quase desistindo quando ouvi rangidos vindos do andar de cima. Meu coração estava agora na garganta. Tive que me fazer a grande pergunta: eu estava me assustando à toa ou realmente havia alguém ali? Eu tinha uma mentalidade séria de cachorro de guarda, mesmo que eu não amasse aquele lugar, eu o via como meu, da minha família, e sentia que precisava protegê-lo. Mas eu estava acima das minhas capacidades. Peguei o rifle novamente e subi as escadas. Não disse nada, pois chamar a atenção só faria um possível intruso saber que eu ouvi. Cheguei ao topo das escadas e acendi a luz do corredor. Havia 5 portas, todas fechadas, 4 levavam a quartos e uma ao banheiro. Cada porta tinha uma fresta grande o suficiente para ver por baixo. O barulho que ouvi no teto vinha do lado da casa onde ficava o quarto dos meus pais, então me ajoelhei e olhei pela fresta da porta. Vi 2 pés descalços voltados para o outro lado. Meu estômago se revirou. A realidade da situação se tornou muito mais real e percebi que não estava pronto para ameaçar ou, Deus me livre, atirar em alguém. Levantei rapidamente e desci as escadas, escondendo-me no banheiro para ligar para meu pai. Ele ainda não atendeu. Deixei outra mensagem de voz e liguei novamente, mas ele não atendia. Ele devia ter deixado o telefone em algum lugar. Finalmente liguei para o 190, como deveria ter feito desde o início, e sussurrei no telefone, detalhando exatamente o que estava acontecendo. Disseram-me para ficar quieto no banheiro e não dizer nada. Ouvi passos descendo as escadas e se aproximando da porta do banheiro, como se quem quer que fosse soubesse exatamente onde eu estava. Os passos pararam do lado de fora da porta e houve uma breve pausa antes de uma voz grave dizer: "Vi aí, garoto." Ainda lembro daquela voz e dessas palavras tão vividamente. Se eu ouvisse essa voz hoje, a reconheceria imediatamente. Eu quase queria chorar de tanto medo.
Desobedeci o que a operadora me disse e falei, gritando claramente: estou no telefone com a polícia agora e tenho uma arma. Coloquei a operadora no viva voz enquanto ela me perguntava se estava tudo bem. O homem tentou abrir a porta e, ao perceber que estava trancada, ouviu-se afastar. Os passos se distanciaram até o silêncio, e então ouvi o som de uma porta batendo, o som da porta dos fundos. Com certeza, respirei aliviado e esperei a polícia chegar. Quando eles chegaram, senti como se um peso de 1 milhão de quilos tivesse sido tirado dos meus ombros. Após uma inspeção minuciosa da casa, confirmando que o homem havia ido embora, perguntaram se havia outro lugar onde eu poderia ficar naquela noite, e eu disse que sim, na casa do meu tio. Contatamos meu tio, que veio e conversou com a polícia, e depois me levou para a casa dele. O que mais me assombra é que foi minha culpa. Eu poderia ter evitado isso. Deixei a porta destrancada ao ir ao depósito investigar, e foi claramente nesse momento que o homem simplesmente entrou na casa. Mesmo com uma arma nas mãos, não me sentia seguro. Foi realmente a experiência mais horrível da minha vida. Eu tinha 18 anos quando meus pais foram viajar por uma semana para comemorar o aniversário de casamento. Minha irmã já tinha se mudado, então eu tinha que cuidar da casa. A propriedade dos meus pais é cercada por árvores, com uma estrada de terra levando até a estrada principal, uma estrada tranquila com propriedades de tamanho semelhante, todas separadas por uma boa distância, dando uma sensação de isolamento. Todos na cidade se conhecem, ou você vê rostos familiares o tempo todo, no posto de gasolina, na mercearia, nos bares, como eu descobriria alguns anos depois quando comecei a frequentá-los. Falando em postos de gasolina, essa história começa um dia enquanto meus pais estavam fora. Eu estava em um posto de gasolina enchendo o tanque quando um carro preto parou na bomba ao lado da minha. Um homem com um cavanhaque saiu, me cumprimentou e começou a encher o tanque. Naquela cidade, era normal que estranhos se cumprimentassem assim. Ele travou o bico da bomba no tanque de gasolina e então caminhou até o meu lado da bomba e perguntou, com licença, você sabe como chegar à interestadual daqui? Eu o ajudei da melhor maneira possível. Ele pegou um bloco de notas e começou a anotar as instruções. Eu dei as direções para ele, achando estranho que ele não usasse o celular como qualquer outra pessoa faria. Ele me agradeceu e perguntou se eu era da região. Eu disse que sim, que cresci ali. Ele mencionou que era de fora, mas não especificou de onde. Em seguida, voltou para o outro lado e colocou o bico de volta na bomba. Então, perguntou meu nome e disse que foi um prazer me conhecer. Eu disse que me chamava Kátia, e ele comentou que era um nome adorável. Depois, entrou no carro enquanto eu também entrava no meu. Saí primeiro e virei à esquerda para pegar a estrada de volta para casa. Foram apenas alguns minutos de direção antes de eu chegar à entrada da nossa garagem. Reduzi a velocidade, liguei a seta e virei à direita para entrar na propriedade. Foi nesse momento que notei que o carro atrás de mim era o mesmo carro preto. Ele me ultrapassou quando eu entrei na garagem, indo na direção completamente oposta da que eu tinha indicado para chegar à rodovia. Ele não diminuiu a velocidade nem nada, então parecia que ele simplesmente esqueceu as direções que eu tinha dado e foi pelo caminho errado. Entrei em casa e continuei com meu dia, fazendo minhas coisas. Acho que foi naquela noite que eu estava saindo para encontrar meus amigos. Quando saí de casa e fui em direção ao meu carro, ouvi passos próximos. Como eu disse, a casa é cercada por árvores e estávamos no meio do verão, então poderia ser qualquer tipo de animal. Não investiguei, apenas entrei no carro e fui embora. Quando voltei para casa algumas horas depois e caminhei do carro até a porta, uma voz masculina vinda de algum lugar na floresta chamou meu nome, Kátia. Senti um calafrio, olhei ao redor e, em pânico, abri a porta rapidamente. Bati a porta e me sentei no sofá para tentar me acalmar. Os vizinhos sabiam meu nome,
Mas as casas não eram próximas umas das outras, então seria estranho um deles me chamar assim, de um jeito assustador, sem se identificar. Decidi ligar para meus pais para contar o que aconteceu. Eles disseram que provavelmente era um vizinho e que ele provavelmente baterá na porta mais tarde. Não contei a eles sobre o encontro no posto de gasolina. No dia seguinte, que era sábado, fiquei em casa a maior parte do dia. Mais tarde, naquela noite, saí novamente para encontrar meus amigos. Depois de me arrumar, saí de casa e, enquanto caminhava para o carro, ouvi claramente alguém chamar o Kátia novamente, não muito longe dali. Desta vez, não hesitei e corri de volta para dentro de casa, trancando a porta. Liguei para o 190 e mandei mensagens para minha família enquanto fazia isso. 2 policiais apareceram, olharam ao redor da propriedade com suas lanternas e disseram para ligar novamente se isso persistisse. Não me senti muito mais segura depois disso, já que eles não fizeram muito. Evitei sair de casa até o dia seguinte, quando precisei ir trabalhar. Eu era garçonete em um restaurante próximo e estava trabalhando no turno da noite. Saí de casa em plena luz do dia, paranoica, mas felizmente não ouvi aquela voz novamente, talvez a presença do carro da polícia os tenha assustado. Após várias horas de trabalho, estava pronta para ir para casa e desabar na cama. Cheguei na propriedade, estacionei o carro na frente e caminhei até a porta. Parei quando ouvi passos novamente, mas desta vez não parecia ser de um animal. Fiquei parada na varanda por um segundo, esperando, e então aquela voz familiar gritou novamente, dizendo: Kátia, não chame a polícia de novo, querida. Eu gritei de volta: você precisa de ajuda, você está doente, e entrei correndo. Liguei para a polícia novamente e eles vieram, vasculharam a propriedade mais uma vez e depois foram embora. Meus pais sugeriram que eu ficasse na casa de uma amiga naquela noite e eu concordei imediatamente. Eles voltariam na noite seguinte, então eu me sentiria mais segura. Minha amiga Amanda disse que eu poderia ficar com ela, então arrumei uma mala e me preparei para ir. Olhei pelas janelas para garantir que estava tudo claro, saí rapidamente e tranquei a porta o mais rápido possível, correndo para o carro. Quando virei a chave na ignição, ouvi algo bem ao meu lado, do lado de fora. O lado do motorista tinha um homem usando uma máscara tentando abrir a porta. Eu nem consegui gritar ou senti como se estivesse sufocando enquanto colocava o carro em movimento. Ele começou a bater no vidro com o cotovelo. Dei a volta com o carro na grama e acelerei pela entrada da garagem. Virei à direita na estrada e só parei quando cheguei à casa da Amanda. Eu estava chorando durante todo o trajeto, enquanto falava com Amanda e o pai dela ao telefone. Ele disse que teria vindo me buscar se soubesse da situação. Chamamos a polícia juntos pela terceira vez. Alguns oficiais foram até a casa dos meus pais para investigar novamente e garantir que nenhuma janela estivesse quebrada ou algo assim. Um policial veio até a casa da Amanda, onde eu novamente descrevi o que havia acontecido. Provavelmente, essa foi a maior ação que esses policiais viram em muito tempo nessa cidade tranquila. Felizmente, meus pais voltaram para casa no dia seguinte, e eu me senti segura para ficar em casa novamente. Acredito plenamente que o homem no posto de gasolina me seguiu intencionalmente para casa e investigou o lugar, percebendo que eu estava sozinha. Por algum motivo, ele brincou comigo até tentar me pegar de verdade. Não deveria ter dado meu nome verdadeiro e deveria ter prestado mais atenção ao meu redor, percebendo que ele estava me seguindo naquele dia. Algumas pessoas são loucas e têm muito tempo livre nas mãos. Esse incidente foi um grande fator motivador para eu me mudar para meu próprio apartamento alguns meses depois. Uma noite, fiquei sozinha em casa, por algum motivo que não me lembro. Toda a minha família estava fora. Eu tinha 15 ou 16 anos na época e era uma grande gamer. Estava obcecada em jogar, admito, às vezes passava 1 ou 2 noites de fim de semana jogando. Isso foi pouco antes do início da pandemia por causa da Covid.
Eu estava jogando no meu computador no meu quarto, no primeiro andar, quando a campainha tocou 2 vezes. Corri até a porta, não querendo me afastar do jogo por muito tempo com medo de perder. Cheguei à porta da frente e perguntei quem era, como sempre fazia quando estava sozinha. Uma voz suave e fraca do outro lado disse algo que eu não consegui ouvir, parecia uma mulher. Abri a porta, com a porta de tempestade ainda nos separando, e vi uma mulher mais velha do outro lado, com um grande sorriso no rosto. Ela mantinha as mãos nas costas. Perguntei através da porta se podia ajudá-la, e ela disse que precisava usar um telefone e perguntou se podia entrar. Desde criança, fui sempre ensinada a não deixar estranhos entrarem em casa, mesmo que fossem mulheres. Eu me senti muito desconfortável, sem saber como recusá-la. Direcionei-a para a biblioteca a alguns quarteirões de distância, pois lá certamente haveria um telefone. No fundo, eu sabia que a biblioteca estava fechada naquele momento, mas só queria que aquela estranha fosse embora. Ela ainda sorria, mas o que disse a seguir não combinava com seu sorriso. Disse que era muito rude mandar embora uma senhora idosa pedindo ajuda. Respondi da única maneira que consegui pensar, em que meus pais não permitiam estranhos em casa, era uma regra da casa. Comecei a fechar a porta lentamente enquanto dizia o desculpe, e ela continuou parada, sem se mover, mas ainda sorrindo para mim. Embora seu sorriso não tenha mudado, de repente ele parecia muito mais ameaçador. Estava voltando para o meu quarto quando a campainha tocou novamente. Não havia a menor chance de eu abrir a porta novamente. Aquela mulher transmitia uma vibração estranha desde o início. Talvez algo estivesse errado com ela, talvez ela não estivesse em seu juízo perfeito. Eram coisas que eu não tinha como saber e, talvez, tenha sido egoísta da minha parte mandá-la embora, mas eu simplesmente não abriria a porta para ninguém quando estivesse sozinha em casa. Voltei ao meu jogo. Não muito tempo depois de me sentar, ouvi algo batendo na janela. Era um som metálico, como se algo estivesse batendo no vidro. A janela ficava diretamente em frente à minha mesa, e eu tinha a persiana abaixada, então não conseguia ver o que estava fazendo o barulho, mas já tinha uma ideia. Meu quarto era o único com luz acesa na casa, e o pensamento horrível de que era a velha senhora fazendo aquilo pouco antes dela caminhar até minha janela, eu estava apavorada. Desliguei o som do meu computador naquele momento, não me importava mais com o jogo. O som metálico na janela persistia. Basicamente, pensei o dane-se isso e fui para outro cômodo da casa. Sentei no escuro da sala por um tempo, até que a campainha tocou novamente. Aquela mulher estava me assediando agora. Tentei me convencer de que ela não era uma ameaça, apenas uma velha maluca que provavelmente não sabia onde estava. Quando ela tocou a campainha uma segunda e terceira vez, decidi abrir a porta e perguntar se havia alguém que eu pudesse chamar para ela. Mas, quando abri a porta, havia um homem do outro lado. Ele parecia ser uns 10 anos mais jovem que ela. Ele disse através da porta de tempestade: "Você viu minha mãe?" Respondi que sim, que ela tinha vindo à minha porta há pouco. Ele então se desculpou e disse que ela tinha demência e saiu de casa. De repente, me senti mal, mas ele me pediu para entrar por um minuto e, novamente, me senti desconfortável. Por que ele precisava entrar? Disse a mesma coisa que havia dito à mulher que ele alegava ser sua mãe, em que poderíamos falar através da porta. Disse que achava que ela tinha ido para o meu quintal porque ouvia algo na minha janela. Disse que ele podia dar a volta e verificar. Ele agradeceu e caminhou pelo caminho, e eu achei que ele tinha ido para o quintal. Mas, quando fui até o fundo e olhei pela janela dos fundos, não vi ninguém, nem ele nem sua mãe. Tudo isso era muito estranho para mim. Fui para a cama mais cedo naquela noite, adormecendo com a TV ligada ao fundo, até que ouvi novamente o som claro de algo batendo na janela. Algo metálico estava batendo no vidro. Lembrei-me do homem preocupado e decidi tentar ajudar. Fui até a janela, levantei a persiana com a mão e vi aquela mulher do lado de fora da minha janela, com aquele mesmo sorriso assustador.
Ela estava batendo uma faca de cozinha no vidro. Fechei a persiana e me arrastei de volta para a cama. Aquilo não parecia real. Pouco tempo depois, a campainha tocou umas 4 vezes e o som metálico na janela parou. Aquilo tudo era muito suspeito, parecia uma tentativa de roubo. Ignorei a campainha e fiquei na cama, esperando tudo passar. Naquela época, eu não tinha celular e eu não era muito sociável. Também não queria chamar a polícia por algum motivo. Esperei até que finalmente tudo parou. Na manhã seguinte, liguei para meu pai e contei o que aconteceu. Ele disse que fui inteligente por não ter aberto a porta. Todos concordaram que tudo parecia uma tentativa de roubo. Será que aquela mulher realmente tinha demência e o homem era realmente seu filho preocupado? Talvez, mas tudo parecia muito coordenado. Por que ele queria entrar na casa também? Como ele sabia que ela veio especificamente para minha casa? Por que ele nunca foi para o quintal procurar por ela quando eu dei permissão? Muitas perguntas sem resposta me levam a acreditar que evitei algo terrível ao não abrir a porta. Era pleno verão e meus pais tinham saído para passar o fim de semana na nossa casa em outra cidade, que fica a cerca de 2 horas de distância. Para eles, não era grande coisa me deixar sozinho por alguns dias. Minha mãe tinha feito carne de porco desfiada em massa para eu esquentar e comer quando quisesse, e eu tinha algum dinheiro caso quisesse pedir uma pizza. Estava tudo tranquilo e, na primeira noite sozinho, fiquei acordado até às 3 da manhã jogando, então acordei muito tarde no dia seguinte. Quando acordei, chequei meu celular e vi que já passava um pouco da 1 da tarde. Eu tinha combinado de brincar na rua com meus amigos por volta das 3, então me arrastei para fora da cama e tropecei até o chuveiro. Eu tomo banhos bem longos, então, quando meus pais estão fora, eu exagero. Fiquei lá por cerca de 45 minutos, mexendo no celular, quando ouvi uma das portas abrindo. O banheiro fica diretamente acima das escadas que dão para a porta dos fundos, e essa porta faz um barulho bem alto quando abre e fecha, assim como a porta da frente. Fiquei imediatamente paralisado, já que obviamente eu deveria estar sozinho. Esperei por uns 2 minutos tentando ouvir qualquer outra coisa. Achei que poderia ser só o vento ou que meus pais tinham voltado mais cedo. Então, desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e desci as escadas lentamente para verificar. Mesmo sendo uma casa antiga e cada degrau fazendo um rangido super alto, eu ainda assim desci devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Provavelmente demorei uns 45 segundos para descer todos os 12 degraus. Quando cheguei no penúltimo degrau, antes de conseguir ver a cozinha, respirei fundo para me acalmar. Na minha mente, eu sabia que provavelmente estava sendo estúpido e dramático. Obviamente, não tinha nada na cozinha. Não havia motivo para eu não ter ouvido outro barulho e não fazia sentido alguém ainda estar na cozinha, mesmo que fossem ladrões ou algo assim. Depois de me repreender mentalmente por ser tão medroso, dei uma risadinha de mim mesmo por estar sendo tão idiota e desci normalmente os 2 últimos degraus, virando a esquina para a cozinha. A cerca de meio metro de mim, no meio da cozinha, estava um homem me olhando fixamente, completamente imóvel, com um sorriso enorme no rosto. O que eu mais lembro vividamente não é o rosto ou o sorriso dele, mas os braços. Eles não estavam apenas ao lado do corpo, ele os mantinha numa posição estranha e anormal. Eles estavam onde normalmente estariam, mas ele os tinha girado ao ponto de estarem quase completamente invertidos, além de levantá-los um pouco para trás. É difícil explicar exatamente o que quero dizer. Não sei por que isso ficou tão gravado na minha mente, mas foi simplesmente a posição mais demoníaca e anormal que já vi. Sinceramente, eu acho que quase tive um ataque cardíaco ali mesmo. Olhando para trás, consigo perceber o quão assustadora foi essa situação, mas no momento, dei apenas um passo em direção a ele e o acertei com um soco tão forte quanto pude no queixo, meio que empurrando-o para o chão. Assim que o golpe conectou, subi correndo as escadas, largando minha toalha na cozinha, com o coração batendo descontroladamente.
Corri para meu quarto e tranquei a porta atrás de mim. Rapidamente coloquei uma cadeira contra a maçaneta, quase sem pensar. Também liguei imediatamente para o 190 e, quase chorando, contei à operadora o que aconteceu, enquanto estava sentado no chão do meu quarto, praticamente em posição fetal, olhando para a porta e rezando para que um policial chegasse o mais rápido possível. Percebi que a luz que vinha da fresta entre a porta havia parado. O cara estava parado do lado de fora da minha porta. Não há palavras para descrever o que eu senti. Eu estava paralisado de medo, observando a sombra sob a porta mudar de forma. Fiquei encolhido, olhando para a fresta, rezando para que o homem fosse embora. Parecia uma eternidade, enquanto a operadora do 190 perguntava: alô, senhor, você está aí? Alô, mas eu não queria fazer barulho. E mesmo que eu quisesse mover os braços para levar o telefone à minha boca, acho que não conseguiria. Eventualmente, a luz voltou para a fresta, e ouvi os passos mais fracos, lentamente rangendo as tábuas de madeira conforme ele caminhava pelo corredor. Ficou silencioso por minutos, enquanto eu apenas ficava ali encolhido, incapaz de falar. Ouvi batidas na porta da frente e o som de 2 policiais entrando na minha casa. Finalmente, me senti seguro e abri a porta para os 2 que estavam lá. Quase chorei. Hoje em dia, meus pais não me deixam mais sozinho em casa, graças a Deus, e eu verifico todas as fechaduras da casa antes de ir para a cama. Ainda tenho pesadelos ocasionalmente, e meu coração começa a acelerar sempre que vejo alguém parado, mas estou indo bem. Até estou trabalhando com artistas de esboço e em algumas identificações. A polícia nunca encontrou quem estava na minha casa, o que me dá arrepios toda vez que olho para fora, meio esperando vê-lo parado do outro lado da rua, sorrindo embaixo de um poste de luz. Não faço ideia do que ele queria ou quem era, mas, independentemente disso, talvez seja para o melhor.